Boa noite, gente. Estamos na live número 226 e hoje eu vou contar uma breve história de um alpinista. Olha só, hoje é um dia muito especial para nós. É aniversário da minha filha, está fazendo 6 anos e a gente comemorou, celebrou. E como é bom ver as crianças se divertindo, né? As crianças são leves. Boa noite ao Roberto que entrou aí. As crianças são muito leves, por isso que o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas, né? As crianças, elas não julgam, as crianças, elas te olham e elas conseguem enxergar o brilho nas pessoas. Enquanto nós adultos, talvez julgamos pela aparência, pelo carro, pelo status, mas as crianças são muito simples. Elas confiam, elas acreditam, elas se jogam pro mundo. E hoje eu observando as minhas sobrinhas e minha filha, o quanto elas se jogam pra vida. Elas não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, elas criam boas memórias no hoje. E talvez essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Por isso que é importante a gente desenvolver a nossa habilidade emocional para que a gente seja semelhante a uma criança que consiga desfrutar do hoje. Muitas pessoas não conseguem desfrutar do hoje e vai casar muito com a história que eu vou contar aqui do alpinista e Deus. Então, se essa live fizer sentido para você, curta, comenta, compartilha. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. Então, seja semelhante a uma criança. Solte todo o peso que você carrega, perdoe quem precisa perdoar e desfruta no hoje. Não espere o dia certo para desfrutar, o dia certo é agora. Tá bom? Vamos lá então, para essa live não ficar muito longa, porque hoje é sábado, as pessoas querem descansar, hoje quer fazer algo diferente e tá tudo bem. Vamos lá então para a história do alpinista. Eu vou lendo aqui e a gente vai se conectando com a história. Olha só. Certa vez, um alpinista muito famoso no mundo todo estava ansioso para ser o primeiro a subir no topo de uma montanha muito alta. Então ele se preparou por meses, estudou cada centímetro do monte, aumentou a rotina de exercícios físicos para suportar tamanha subida. Depois de tudo preparado, o alpinista decidiu que escalaria aquela montanha sozinho, pois ele não admitia dividir a glória daquela conquista com nenhum companheiro de sua equipe. Acho que vai ter problema aí, hein? Olha só, então ele começou a subir, e mesmo depois de ter escalado quase metade da montanha, em apenas um dia, o alpinista decidiu que não montaria acampamento para descansar durante a noite. Ele queria ganhar tempo e por isso escolheu continuar subindo mesmo depois do pôr do sol. Ele ligou o aparelho onde gravava seu dia a dia e falou: "Todos estão esperando que eu chegue ao topo da montanha amanhã à tarde. Mas eu vou surpreender todo mundo quando anunciar que alcancei o pico antes do raiar do sol. Ficarei ainda mais famoso." Pelo jeito ele estava preocupado com a fama, né? Com o status. Olha só, a noite era muito escura naquele ponto da montanha e não era possível enxergar um palmo à sua frente, pois o brilho da lua não conseguia ultrapassar aquelas nuvens tão densas. Ao seguir por um caminho muito estreito, a pouco menos de 20 metros do topo, olha só, a pouco menos de 20 metros do topo, o alpinista pisou numa pedra falsa e caiu em uma velocidade muito grande. Naqueles segundos de queda livre, sua vida inteira passou como se fosse um filme em sua cabeça. Mas quando a morte já era certa, o homem sentiu um forte tranco. Por um milagre, a corda em que ele estava amarrado se prendeu a uma rocha e o alpinista ficou pendurado em meio àquela escuridão. Naquele momento de solidão e medo, suspenso no ar, o homem não viu outra saída a não ser pedir socorro a Deus. Então ele disse: "Senhor, eu sei que o abandonei há muitos anos, mas eu preciso da sua ajuda." Ele implorou. De repente, uma voz vinda do céu, semelhante a um trovão, lhe pergunta:
O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero que me salve, disse o alpinista. Deus continuou a perguntar. Você acredita com todo o seu coração que eu posso te salvar? E o alpinista respondeu assim: sim, eu acredito. Respondeu aquele homem em meio ao desespero. Então o Senhor lhe apontou o caminho. O Senhor disse assim: então corte a corda. Depois de algum tempo de silêncio total, o alpinista ignorou a ordem de Deus e se agarrou ainda mais à corda, a corda que o prendia. Porque os alpinistas, gente, eles têm o costume de criar pontos, né? Pontos seguros. Eles vão cravando, não sei como é que se chama, mas estacas, por exemplo, e eles vão se firmando nas cordas. E essa corda tinha segurado ele durante a queda. Então, olha só. Deus, triste com o que havia visto, perguntou ao homem novamente: por que você duvida de mim? Você não disse que acreditava que eu poderia salvá-lo? Se você crer, verá a minha glória. Não houve mais nenhuma resposta. No outro dia, uma equipe de resgate encontrou o alpinista morto, congelado e com as duas mãos agarradas à corda. Ele estava apenas a 1 metro do chão. Em seu gravador de voz, ele registrou o fim da sua experiência. Ele disse assim: aquela voz insistiu para que eu soltasse a corda, mas eu não consegui. Aí tem um versículo que diz assim: pois eu sou o seu Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. Olha só, gente, o alpinista, primeiro do erro do alpinista, quis subir uma montanha por status, não quis ajuda, quis percorrer o caminho sozinho, quis subir a montanha sozinho. Outro erro. Terceiro erro, a fama estava sobre a sua cabeça. Ele queria mostrar para as pessoas que ele poderia chegar antes do tempo. Aí então, ele desliza em uma parte da subida, escorrega, cai, mas graças às cordas que eles vão colocando nos pontos da montanha, a corda o segurou. Mas estava muito frio, e como ele não quis criar o acampamento de subida, o acampamento onde eles descansam para subir depois, ele se viu em apuros. Ele estava pendurado agora, e o frio estava muito forte, e ele pediu ajuda de Deus. E Deus prontamente quis ajudá-lo. Então Deus falou assim: corta a corda. Ele não quis cortar a corda, ou seja, ele ficou com medo. Ele pediu ajuda de Deus, mas não estava preparado para receber a ajuda de Deus. Ele não cortou a corda. Então no outro dia, o resgate encontrou ele apenas a 1 metro do chão. Só que como estava muito escuro, ele não conseguia enxergar, mas Deus já tinha enxergado. E quantas vezes a gente não corta a corda? A gente fica preso a coisas, a gente sente que deve soltar e não confiar nas nossas próprias habilidades, não confiar no nosso emprego, mas confiar em algo maior, para que a gente possa ter mais resultados nas nossas vidas. Que corda você não tem cortado? Talvez Deus diga para você: corte a corda. Você quer se livrar de uma frustração, correto? E Deus diz: corta a corda. Não, mas aqui nesse emprego tá bom, você está sofrendo naquele emprego e não corta a corda. Deus vai te mostrar um caminho muito melhor. Se Ele disse para você no seu coração: corta a corda, corte a corda. Você está a 1 metro de se salvar, você está a 1 metro de ter uma nova vida. Você está apenas a 1 metro. Perceba que muitas vezes a gente confia no nosso emprego, a gente confia no salário, a gente confia em pessoas, mas não confiamos naquela intuição, na voz de Deus, no qual Deus diz: corta a corda, eu vou te salvar, eu vou te socorrer. Aí Deus usa pessoas para te socorrer. Deus te dá todas as instruções através de pessoas. E você também recusa, você não quer acreditar. Você fica preso ao falso condicionamento, que ontem eu falei bastante sobre o falso condicionamento. Porque Deus usa pessoas também.
Então hoje eu estou falando para você que muitas vezes a gente está em apuros, Deus pede para cortar uma corda e a gente não corta, não corta, e a gente fica preso, a gente não realiza os nossos sonhos por medo. Lembra que ontem eu falei que as coisas se manifestam por medo ou por fé? Agora, dar passos de fé é você dar o passo antes de o chão existir. Deus coloca o chão na sua frente. Olha só, o alpinista, primeiro, ele só estava pensando na fama dele, que subir a montanha sozinho. Tem um ditado que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Muito importante ter uma equipe, uma equipe que forme um mindset, possa te ajudar e te instruir para tomar boas decisões. Nunca tome uma decisão sem antes consultar algumas pessoas que você confia. Então esse alpinista resbalou, caiu. Como eles botam vários pontos na montanha, a corda segurou ele até certo ponto, só que ele não tinha montado acampamento e não dava mais para montar, ele estava em apuros. Ele pediu socorro para Deus. E Deus falou assim, você acredita que é possível? Ele falou sim, corta a corda. Então Deus respondeu assim, corta a corda. Ele não cortou a corda. A equipe de resgate veio no outro dia, encontrou o alpinista a 1 metro do chão. Ele estava a 1 metro de ser salvo, mas ele não confiou na voz de Deus. Quando a gente pede algo para Deus, a gente tem que confiar e a gente tem que ficar muito atento se a gente está pronto para receber o que pedimos. Quer ver outra história que pode casar muito com o que eu estou falando com vocês aqui? Olha só. 2 fazendeiros estavam em terras distintas, mas tinha escassez de chuva, não chovia, as terras estavam secas, então não dava para plantar nada porque não ia nascer nada, sem chuva não funciona. Os 2 fizeram uma oração para Deus. Senhor, me dá chuva, eu quero chuva, eu preciso de chuva para que eu possa plantar, para que eu possa colher, vender e dessa renda eu trazer mantimentos para minha família e aproveitar também o que sobrar para trazer mantimentos para minha família. Os 2 oraram pedindo chuva para Deus. Da mesma forma, eu preciso de chuva, Deus, eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda. Mas um deles, depois da oração, ele foi lá e capinou toda a terra, ele preparou todo o terreno para receber a chuva. Mesmo que ele olhando para cima e não tinha uma nuvem sequer, ele foi lá e preparou a terra. O outro, porém, depois da oração, ele olhou para cima, viu que não tinha nenhuma nuvem, ele falou, quer saber? Que se dane essa terra. Ele amaldiçoou a própria terra, ele falou assim, quer saber, eu vou deixar isso aqui, não vai chover. Que eu tô ficando maluco, não vai chover. Qual deles você acha que recebeu a chuva que pediu a Deus? Se você quiser colocar aqui no comentário, pode colocar. Qual deles vocês acham que receberam a chuva que pediram a Deus? Talvez você disse, Rodrigo, aquele que preparou a terra. Está certo, esse homem recebeu a chuva. Então eu pergunto para vocês, qual deles você é? Aquele que prepara a terra ou aquele que logo depois da oração já abandona a terra e não confia? Aquele que preparou a terra recebeu a chuva de Deus. Aquele que fez a oração e logo amaldiçoou sua própria terra só porque viu que não tinha nenhuma nuvem acima, ele desistiu antes do tempo. E muitas vezes a gente faz isso na vida. A gente faz uma oração, a gente diz, Deus me ajuda aqui, me ajuda ali, então Deus dá aquela intuição. Prepara a terra para receber minha ajuda. E o que a gente faz? Não preparamos a terra. É como se você pedisse para um garçom, garçom, Deus ele é muito humilde, Deus ele quer te ajudar em muitas coisas, mas você tem que fazer a sua parte. Olha só, tudo que pedirdes com fé recebereis, mas não, às vezes vocês não recebem porque pedis maus. Olha só, se você pedir para um garçom, garçom, me traz uma Coca-Cola lata. O garçom está indo lá buscar a latinha de Coca-Cola. Aí quando vê, você diz, não, garçom, eu quero uma Fanta agora. Aí o garçom, tá bom, vou lá. Aí você, não, me dá um Guaraná. Aí ele chega a um ponto que o garçom vai dizer assim, ei, tu não sabe o que quer, então eu não vou te trazer nada. Deus, ele sempre, a todo momento, está nos servindo, ele sempre quer nos ajudar. Em todo momento, Deus quer nos ajudar. Mas tem um problema. A gente fica mudando. A gente faz uma oração, logo já desconfia que não vai receber, já está pedindo outra coisa. Então ele diz assim, ei, respira. Quando você souber bem o que você quer, então eu posso te ajudar. Enquanto você não souber o que você quer, não tem como.
E o mais engraçado é que nessa geração a gente está acostumado a saber o que não quer. Se você pedir para uma pessoa, qualquer pessoa, diga assim, o que você quer assim, aqui 5 anos? O que você quer aqui 10 anos? As pessoas não sabem. Elas vão dizer assim, Rodrigo, eu não quero mais ser pobre, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais tristeza. Elas estão viciadas no que não querem. Porém, o nosso cérebro não processa o não. Se eu pedir para vocês aqui, não pense numa maçã, eu aposto que todos vocês que estão nos assistindo, que estão me assistindo aqui, pensaram numa maçã. Porque o não, ele não tem um modelo para o cérebro decodificar. O não não existe. Então toda vez que você diz eu não quero pobreza, você está dizendo eu quero pobreza. Ah, eu não quero mais limitações, você está dizendo eu quero limitações. E tudo que você foca, expande. Eu falo muito isso aqui. Então a gente tem que saber o que a gente quer e preparar a terra para receber. E quando a gente pediu ajuda para Deus, fique pronto para receber as respostas. Fique pronto para receber a resposta. Talvez ele vai dizer assim, corte a corda. Mas se você ficar com medo, você vai ficar preso à situação pela vida inteira. Corte a corda. Você está a 1 metro do chão. O alpinista, infelizmente, não sei se é um fato verídico, tá? Eu ouvi essa história uma vez e resolvi contar hoje. Não sei se é um fato verídico, mas ele morreu a 1 metro do chão. Porque ele pediu ajuda para Deus. Deus me ajuda, Deus diz, eu vou te ajudar, você confia em mim? Ele disse, confia. Deus falou, corta a corda. E ele não cortou a corda. Ele morreu a 1 metro do chão. Então talvez você está desesperado, com algum problema, você pede ajuda para Deus, Deus diz assim, corta a corda. Sai desse emprego, vai empreender. E você não tem coragem. Aí não tem o que ele possa fazer. E o problema é que as pessoas não morrem quando deixam de existir, mas sim quando deixam de sonhar. Essa é a realidade. Então eu espero que com essa reflexão do alpinista a gente possa aprender algo. Primeiro, que não dá para escalar uma montanha sozinho. Sempre vá acompanhado se você quer ir longe. Que com amigos você vai muito mais longe. Segundo, nunca busque crescer na vida para se mostrar para os outros. Cresça na vida para inspirar os outros. Cresça na vida para ajudar os outros. Foi isso que eu aprendo com essa história do alpinista. E quando você pedir ajuda para Deus, esteja pronto para receber a resposta e seguir conforme essa resposta. Essa é a mensagem de hoje. Tá bom, gente? Como é sábado, a minha filhota está de aniversário, então a gente comemorou bastante todo dia. A live foi curtinha hoje, mas para nós refletir se a gente está preparado para cortar a corda ou não e ser salvo. Cortar a corda e ser abençoado. Depende de nós. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de sábado e que amanhã vocês possam aproveitar bastante a vida, que possam refletir sobre essa mensagem. Que corda você tem que cortar? Que tem que cortar para que você viva o seu propósito? Se você pedir ajuda para Deus, Deus vai te ajudar. Ele vai te mandar uma resposta. Só que você vai ter coragem para cumprir essa resposta? São decisões que geralmente não são lógicas. Deus faz coisas maiores do que a gente pensa. Então a gente tem que estar muito preparado para cortar as cordas que nos prendem a uma vida limitada. Assim como pensamentos negativos, a gente tem que cortar essas cordas. Assistir informações que não vão nos levar a lugar nenhum, tem que cortar essa corda. Aprender a ouvir mais do que falar, tem que cortar essa corda. Então, são essas cordas que a gente tem que cortar na vida, para que a gente possa ser abençoado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Grande abraço, pessoal. Até amanhã.